Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso teológico. Nós estamos iniciando hoje aí o módulo Profetas Maiores. Nós vamos entender o porquê disso. Já passamos aí diversos livros aí. Todas as outras aulas aí estão disponíveis no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os profetas maiores, a introdução aí a Isaías, que dá o início aí aos profetas maiores. Lembrando que os profetas maiores aí é composto aí de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O porquê de profetas maiores e profetas menores, que vai ser uma matéria também que nós vamos estudar. O porquê disso, nós vamos entender que não é porque esses que estão cogitados aqui como profetas maiores eram profetas melhores do que os demais. Se você for olhar, na realidade, Isaías é o profeta que mais escreveu, Mas se for ver alguns outros aí, chega muito perto. Por exemplo, Jeremias, tem lá as lamentações de Jeremias também. Então, nós vamos estudar hoje sobre Isaías. Mas lá nos profetas menores, tem também alguns profetas que têm bastante capítulos, E não está incluso aqui nos profetas maiores. Mas se for olhar a quantidade de versículos, esses aqui são os maiores, Apesar de o livro de Daniel ter apenas 12 capítulos, e se você for olhar, tem livro de profetas maiores e de menores que tem até mais livros do que Daniel. Por exemplo, Zacarias tem 14 capítulos, Zacarias tem 14 capítulos, porém não é maior que o Daniel se for olhar na quantidade de letras e palavras, Então, hoje nós vamos dar a introdução a Isaías e o porquê de profetas maiores. Profetas maiores pelo fato de um tempo maior de profecia, de profetizar. O ano de duração ali das profecias eram anos mais extensos. Então, uns profetizou a longo prazo e outros profetizou a curto prazo. Por isso, essa questão aí de profetas maiores e profetas menores, mas não que um é mais importante que o outro, porque se tem profetas que profetizou em pouca parte aqui, em 3 capítulos, enquanto Isaías tem 66, tem uns aqui que profetizou, por exemplo, Sofonias, Naum, 3 versículos, tem até uns que tem um pouco menos aqui, deixa eu conferir aqui, Sofonias 3 capítulos. Então a precisão dessas profecias, os que profetizaram com poucos capítulos, tem a mesma validade, tem a mesma santidade, a mesma canonicidade dos profetas maiores. Então isso não significa, essa questão de profetas maiores e profetas menores, isso não significa que um profeta é mais importante que o outro, porque todas as profecias registradas na Bíblia são de legítima interpretação, legítima aprovação do Espírito Santo. Então estão inclusas nos cânones. E nós vamos falar de Isaías, que é um dos profetas maiores pela extensão, pela quantidade de tempo que profetizou. Isaías ele é dividido em 2 partes. Tem a primeira parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Isaías é dividido em duas partes. E a segunda parte que vai do 40 e ao 66. Só que na primeira aula, hoje, nós vamos estudar apenas a primeira parte. Nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 39. Lembrando que Isaías, ele é uma miniatura da Bíblia. Quantos livros tem na Bíblia? A Bíblia ela tem 66 livros. Quantos livros tem então, quantos capítulos tem no livro do profeta Isaías?
66 capítulos. Em quantas partes é dividido o livro de Isaías? 2 partes. Quantas partes é dividida a Bíblia? Em 2 partes. Entre ela aí, Antigo e Novo Testamento. Então, Isaías, ele é dividido em 2 partes. A parte do capítulo 1 ao 39 e a segunda parte, que é do capítulo 40 ao 66. Então nós vamos falar um pouco disso aí. Pode chegar, vai chegando aí. É uma miniatura, literalmente a miniatura da Bíblia. Oi? Tchau. Vamos lá. Então, sendo assim, já que Isaías é dividido em 2 partes, o que significa Isaías? Isaías, a tradução para Isaías é o Senhor salva. Já passei também para o que significa profetas maiores, ou o porquê de profetas maiores. Então, vamos entrar aí na lição em si. Portanto, estende a questão das profecias de Isaías, ela estende de 760 a 713 a.C., isto é, 47 anos. O Talmud fala que é essa média aí. Isaías é apresentado como filho de Amós, né, no Talmud. Não Amós, o profeta menor, que nós vamos estudar sobre isso também, e foi contemporâneo dos profetas Amós, que não é o seu pai nesse caso aqui, e Oséias. Em Israel, ainda mais jovens do que esses e de que Miqueias, na terra de Judá. O reino já estava dividido desde os dias de Reoboão, filho de Salomão. O filho de Amós, irmão de Uzias e sobrinho do rei. Então, Isaías ele é conhecido como, pela sua profecia de Isaías capítulo 6, que ele vai profetizar: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele é conhecido por essa profecia. E um detalhe, que Isaías era um nobre, tá? Para quem não sabe, Isaías não era como Amós, que nós vamos falar sobre um profeta que está incluso aí nos profetas menores. Amós, ele era um boiadeiro, era um lavrador, um homem de campo. Então, Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias. Ele era uma pessoa nobre. E por isso ele vai dizer, vai ter essa visão do Senhor no alto e sublime trono. E ele vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sendo assim, Isaías, filho de Amós, que não é o Amós o profeta, Amós aqui é irmão de Uzias, que era o rei. O seu chamamento para o ministério de profeta, vamos lá, deixa eu voltar aqui. O seu chamamento para o ministério de profeta teve o ápice no último ano do reinado de Uzias, Isaías capítulo 6, por volta de 754 a.C. Os primeiros 5 anos de profeta parecem ter ocorrido no fim do reinado de Uzias. Tudo indica que até os dias de Jotão, sua profecia era apenas orais, e a partir de Jotão começou a escrever as palavras que de Deus ele recebia. Então, numa parte ele só profetizava. Depois de um tempo que ele vai começar aqui, uma média de 5 anos, que ele vai começar a ser um profeta aqui literal. Aí, às vezes, se falar literal, as pessoas entendem que era um profeta verdadeiro, mas quando se trata de profetas literais, por exemplo, nós tem profetas na Bíblia que eles não são considerados profetas literais. Por exemplo, Eliseu e Elias foram profetas, mas não foram profetas literais. Por quê? Eles não escreveram nada, não fizeram nenhuma literatura.
Por causa disso, não é incluso como profetas literais. Literais que têm alguma literatura. Então, Eliseu profetizou, fez muitas coisas, né, tem um feito marcante na história, mas não é profetas literais. Na questão da literatura, eles não têm nenhum escrito deles mesmos, né? Foram outros que escreveram. Amém? Que bom que vocês chegaram. Os primeiros 5 anos foram, né, só ditando, e depois, posteriormente, ele vem escrever. Os primeiros 6 capítulos que ocorrem nos primeiros 20 anos de seu ministério foram dirigidos à igreja de todos os tempos, ou seja, universais. Nós já falamos muito sobre essa questão de profecias, dos acontecimentos bíblicos. A Bíblia ela é melhor e é mais fácil interpretada quando nós entendemos o contexto. Nenhuma profecia na Bíblia, nenhuma revelação na Bíblia, ela é de independente revelação, interpretação. Nenhum texto na Bíblia ele é de interpretação a bel prazer, ou seja, eu acho que é isso, parece que é isso. Nenhuma revelação na Bíblia funciona dessa forma. Todas as revelações na Bíblia, ela tem um sentido é o que a gente tem que entender para quem e o porquê e quando que ela foi. Quando, ou melhor, fica quando, porquê e para quem. Quando a gente chega nessa maturidade, que eu falo que a questão de interpretar a Bíblia tem que ter maturidade para não fazer exegeses errada. Então, quando nós sabemos o quando, o porquê e para quem, então fica fácil de saber e aplicar. Por exemplo, tem revelações de Isaías que era para aqueles dias, que era para dias anteriores e para o futuro. Então, ou seja, revelações. Por isso que ele é uma miniatura da Bíblia. Isaías é uma miniatura da Bíblia com 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros divididos em 2 partes. Isaías também é dividido em 2 partes. Então, o Novo Testamento fica com 27 e o Velho Testamento com 39, formando os 66 livros da Bíblia. Então, nenhuma revelação bíblica, a gente tem que ter isso em mente, nenhuma revelação bíblica ela pode ser interpretada a bel prazer. Bom, eu acho que é isso. Não, talvez seja isso, não. Você tem que voltar no tempo. Feito isso, você vai ter a revelação literal. Saul, mas eu li isso aqui e eu entendi que é para aqueles tempos. Não pode se aplicar hoje? Aí vai ser avaliado. Por exemplo, tem coisas que foram aplicadas para Israel, igual, por exemplo, nós estamos falando de profecias de Isaías que foram aplicadas para Jerusalém, que foram aplicadas para Judá, e que foram aplicadas para outros reinos. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tem coisas que foram profetizadas na Bíblia para Israel, tem coisas que foram profetizadas para a igreja, tem coisas que foram profetizadas para só gentios e não Israel, não judeu, e tem coisas que foram profetizadas para todo mundo. Então, os primeiros 5 anos das profecias parecem ter ocorrido no fim do reinado de Uzias, e tudo indica que até esse dia de Jotão, suas profecias eram orais. Os primeiros 6 capítulos que ocorre aqui, né, até o dia da profecia, que é no ano que morreu o rei Uzias, duraram aí 20 anos do seu ministério e foram dirigidos às igrejas de todos os tempos, ou seja, universal. Para vocês terem uma ideia, nós vamos falar na segunda parte de Isaías, nós vamos falar sobre uma coisa que não aconteceu ainda. Nós vamos falar de acontecimentos que é após o arrebatamento. Nós vamos falar do milênio, um pouco do milênio, na segunda parte, na segunda lição, que é de Isaías 40 ao Isaías 66. Então, para vocês terem uma ideia do quão grande é o mistério desse livro. Isaías também é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento. O livro de Isaías, ele fala tanto de Cristo, tão quanto os Evangelhos.
E para vocês terem uma ideia que as profecias de Isaías eram tão poderosas, era tão Deus na vida de Isaías, porque ele vai profetizar um Cristo, um homem sofredor. E como vocês muito conhecem, sabem muito bem, Israel espera um libertador sofredor. Eles não esperam um sofredor, eles esperam o que, Joel? Um poderoso rei que vem para libertar eles do cativo, né? Libertar eles das opressões, né? Eles estavam esperando ele para libertar eles da opressão de Roma, das opressões dos cercos vizinhos. E aí vem Isaías, vai profetizar um sofredor. Olha para você ver, algo que eles eram totalmente contra, que eles não esperavam isso. Eles não esperavam um Messias sofredor. Eles não esperavam um Messias humilde, montado num jumentinho, que nem Zacarias vai profetizar. Ninguém esperava isso, eles não esperavam isso. É tanto que eles esperam ainda um Messias libertador, um Messias que vem e vai fazer, ou literalmente vai causar, né? Vai causar espanto nos adversários de Israel. Os profetas precisavam interpretar os juízos do Senhor para que o povo se conscientizasse da punição divina e das suas misericórdias. Todas as vezes que vinha uma profecia contra o povo, a profecia geralmente era profecias de castigo, era profecia porque o pessoal estava desandando, o pessoal estava trilhando por caminhos errôneos. Deus vinha e falava, vai acontecer desse jeito, arrependa. É por isso que o Evangelho, hoje, sabia que hoje, eu já falei um pouco sobre isso, mas sabia que nós hoje pregamos o Evangelho de forma errada? Se você for olhar, nós aplicamos o Evangelho de uma forma que Jesus não pregava, de uma forma que os discípulos não pregavam. Nenhum dos discípulos chegava para a multidão e falava assim, ó, Jesus ama vocês. Jesus te ama, Jesus, você é especial. Não era assim que era pregado o Evangelho. Arrependei-vos, é chegado o reino, o fim está próximo, converta-se, conheça Cristo, para vocês não trilhar por caminhos errôneos. Então, sempre, a pregação do Evangelho sempre foi uma questão de advertência, nunca foi palavras para encher o ego. Jesus te ama, Joel. Funciona, mas não é dessa maneira. Não é assim que é pregado o Evangelho. O Evangelho é arrependimento. Por isso que a gente vê nos dias de hoje aí, pessoas pregam e não há mudança. Evangelho é mudança, Joel. Você lembra como você era quando você decidiu dar uma volta por aí no mundo? Agora olha como é que é o seu comportamento. Não é mudança. Se não tem mudança, Débora, não tem Evangelho. Literalmente, Evangelho é mudar. Se eu não preciso de mudança, eu vivo no livro assim, não preciso de mudança. Só o fato de eu pensar dessa forma já mostra que eu preciso de mudança. Só o fato de eu achar que eu sou alguma coisa já mostra que eu preciso de mudança. Então, o Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança de caráter, mudança de postura. Se a pessoa era uma pessoa de má índole, agora ela vai mudar para ser uma pessoa de boa índole. Você olha lá nas pessoas que Jesus resgatava, eram prostitutas, eram ladrões. Olha a situação de Zaqueu, olha Maria Madalena, olha, você vai olhar as pessoas que rodavam Jesus ali, eram pessoas que tinham uma índole ruim, e Jesus tinha interesse em salvar essas pessoas. Então, o Evangelho é isso, ele é arrependimento. Então, é advertência, é você advertir, é por isso que os seus amigos de verdade, ele sempre vai falar a verdade para você. Ainda que machuque, ele vai falar a verdade. E era isso que Jesus fazia. E era isso que os discípulos faziam, isso não é a maneira correta de viver. Arrependa. João Batista, raça de cobras venenosa, quem ensinou vocês a fugir da ira que está vindo aí? Da ira vindoura, está vindo uma ira aí, você sabe disso? Não sabe, né? Pois está vindo. Para de agir como cobras traiçoeiras, enganando uns aos outros. Gente, olha isso.
Se for pregar isso, o que você ouve? Não julgueis. A turma do não julgueis, ela já vai te abolir. Não julgueis. E o interessante é que eles falam não julgueis e isola o resto. Nem para frente nem para trás. Porque está escrito dessa forma: não julgueis de maneiras vãs, mas julgais direcionado na postura de uma pessoa apta para isso. No sentido de corrigir. O julgamento tem que ser no sentido de corrigir. Mas você vai falar a verdade para a pessoa? Não, está julgando, já está julgando. Hoje é assim. Nem é um versículo isolado, só uma frase. Então, eles pegam o início. Não julgueis, mas julgueis segundo a reta justiça. Não julgueis de maneira vã. Não julgueis de maneira... Mas julga, a Bíblia fala, julga segundo a reta justiça. É para julgar. Tem causa que é para julgar. É para avaliar. É para falar, é assim, está errado, está errado. Não julgueis. Deus olha para o coração. Deus quer o coração. Ainda bem que essa fase de Deus quer o coração, ela meio que passou um pouco, né? Mas antes era terrível essa questão. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Quando aconteceu o arrebatamento, vai arrebatar só o coração? Não é. Uma vez eu falei isso uma vez eu falando assim com a minha irmã, eu sei que ela falou bem assim, ela fez até um negócio comigo. Deus é açougueiro? Assim, Deus não quer o coração. Só o coração. Tem gente que usa isso. Tem gente que fala que Deus olha para o coração. No mínimo você falou para ela, Deus olha para o coração, para de me julgar. Ela falou assim, não, Deus não é açougueiro não, para ficar querendo o coração dos outros não. No mínimo deve ser alguma coisa assim. Mas Deus, Ele nos resgatou, Ele nos comprou por completo. Espírito, alma e corpo. Então, o preço foi total. O cafezinho não rolou, hein? Mas vai acontecer, vocês vão ver. Uma hora ou outra acontece. Então vamos lá. Os profetas precisavam interpretar o juízo, então eles tinham que entender igual hoje. Nós temos que saber o porquê, para quem e quando, né? Qual era o contexto daquela situação, o que estava acontecendo para aquilo acontecer. Tudo isso tinha que ser levado em conta. Os textos de Isaías, capítulo 7 a 10, referem-se aos acontecimentos do reinado de Acaz, neto de Uzias. Ele precisou enfrentar uma coligação dos reinos da Síria, de Israel, no norte, que cercaram Jerusalém para tomá-lo, mas não conseguiram invadir a cidade. A profecia, avisando que dentro de 65 anos Efraim seria destruída, indica a deportação do reino do norte para a Síria. Isaías capítulo 7. Os capítulos 36 ao 39 são históricos. Até o 15º ano do rei Ezequias. É possível que capítulo 10 ao 12 e do 13 ao 26, inclusive, pertencem ao mesmo reino. E os fatos históricos são registrados para facilitar o entendimento correto dessa profecia. O ministério de Isaías. Provavelmente Isaías teria sido cerrado, o fim da vida de Isaías se deu por assassinato e foi cerrado ao meio por rei Manassés com uma serra de madeira, porque disseram que sobre o povo viria o Senhor dos Exércitos, ia castigar o povo. Isso aqui é uma citação do Talmud, e para quem não sabe, Manassés, ele foi rei de Uzias, só foi filho de Ezequias. Ezequias foi aquele que ia morrer e Deus ainda acrescentou mais 15 anos de vida da vida dele. Mas também as pessoas, elas, quando a gente prega para elas assim, arrepender-se, como não é feito hoje, entende? A gente vive momentos tão corridos que, dependendo de quando você acorda de manhã, você vai falar assim, não, eu vou tirar um momento para ler, para estudar. Se não fizer isso, a gente não faz, a gente nem percebe, para falar a verdade, no decorrer do dia.
eu acho que talvez o fato das pessoas não entenderem mais o fato do arrepender, porque hoje tudo se tornou uma ofensa, hoje tudo se tornou uma agressão. Até o fato de falar assim, olha lá o crente, dependendo do nível de irritação que a pessoa está, ela vai responder de uma forma bem grosseira, né? Então, eu acredito assim que o fato de que as pessoas hoje elas não olham mais para o fato de se arrepender, primeiro porque nós acostumamos com o pecado, não sentimos mais aquele constrangimento, porque a gente que está na igreja, a gente que está tentando manter uma caminhada, a gente que entende Deus não, melhor, que a gente tenta entender o que Deus quer para nós nos sentimos constrangidos, até pelo fato de quando entramos por lá para confessarmos um pecado, às vezes nem temos coragem de dizer. Sozinhos, né? Sozinhos, porque nós sabemos que Ele vê tudo, que Ele sabe de tudo, entendeu? Então a gente entende isso, mas as pessoas agora, quando a gente fala assim, arrependei-vos, elas nos olham como se nós tivéssemos que ser santos e imperfeitos o tempo todo. Então, quando fala assim, arrepender-vos, as pessoas nem sequer entendem. Eu acho que, eu acredito que uma estratégia que o inimigo ele tem feito é isso daí. É 24 horas do seu dia ocupado para que você não venha pensar mais em nada. Então, não venha mais se questionar por nada. Porque eu fiz esse dia uma pergunta para a gente. Você para para pensar? Você para para analisar o que você está fazendo, o que você está falando? Porque eu passei muito tempo na minha vida de dormir de noite, falava assim, e eu deitava na cama e falava assim, pra quê? O que eu fiz hoje? Qual o sentido disso? É um propósito, as pessoas vivem sem propósito de vida. Então o fato de você viver sem propósito não te dá um motivo para olhar o porquê fez tal coisa. E a gente vive em Cristo, a gente vive com propósito. O propósito é o quê? É a eternidade. Mas no caminho a gente entende que não é só a eternidade, assim, não é questão de ser só a eternidade, mas assim, vamos fazer a obra, vamos louvar, vamos glorificar, nós somos chamados para isso. Então as pessoas, eu acho que nem sequer estão tendo tempo mais para isso. Então se a gente chegar hoje e falar assim, arrependei-vos, elas nem sequer pararam para analisar quem Deus realmente poderia ser. A questão de... Você falou uma coisa muito interessante, que hoje as pessoas estão muito armadas. Você aborda a pessoa hoje, ela já te acusa, literalmente. Você vai falar de Cristo para as pessoas, ela já te julga na hora. Você é melhor que eu. É assim que funciona. Então, nós vivemos num contexto onde é difícil, realmente é difícil aplicar o evangelismo. Porque as pessoas andam muito irritadas, as pessoas andam muito cheias de si, né? Porque você está dizendo que você é melhor que eu. E não é, a questão não é essa. É claro que a pessoa cheia de Deus, ela vai saber abordar as pessoas, ela não vai chegar mostrando ali ser superior jamais, porque não é esse o sentido do Evangelho. Só que, para vocês terem uma noção da diferença do que era pregado antes do que é pregado hoje, que hoje, se a gente for falar, por exemplo, fazer uma pregação de João Batista, fala assim, raça de cobra venenosa, raça de víbora, vocês estão em pecado, arrependa, acabou. Você é um pregador que não presta, você é uma pessoa que só sabe julgar, só que não é julgar no caso ali, porque Deus... Ele já está, o nível de pecado, toda a vida já aborreceu, mas já está no nível de não suportar mais. Então, e é por isso que a gente vê muita coisa ruim acontecendo, é por conta do pecado. Tudo de mal que acontece é por conta do pecado. Os exércitos que vinham contra Judá, que vinham contra Jerusalém, era por conta do pecado. Deus levantava nações e falou assim, vai lá, e persegue, leva em cativeiro, maltrata, porque eles estão rebeldes. E as pessoas não entendem isso. E aí a gente tenta levar de um lado, Jesus te ama, você é especial, Deus. Porque tem dias que a pessoa está precisando ouvir isso mesmo. Tem dias que a pessoa está precisando ouvir um Jesus te ama, você é especial, Deus tem algo importante contigo. Só que, na real, isso é porque nós deixamos
damos lugar ao inimigo e deixamos muito eu transparecer e não reconhecemos que na real nós não somos nada, nós somos miseráveis, pobres, necessitados e nu. Nós não temos condições nenhuma de nada se não for a misericórdia do Senhor. É tanto que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E com isso, você viver uma vida íntegra na santidade, você é julgado por isso. O fato também vem uma questão que nós fazemos muitas vezes da forma errada. Não só pelo fato de dizermos assim, eu cristiano, né? Mas tem o fato de que, às vezes, as pessoas quando entram para a igreja e começam a entender o que fizeram, que os outros, às vezes, nossos próprios familiares fazem, nós já não concordamos mais, nós já não compactuamos mais. Só que as pessoas, às vezes, eu falo por experiência própria, chega um momento que a gente pensa assim, e realmente a gente pensa assim, eu estou certo, você está errado. A gente quer provar de toda maneira que está certo. Esse é o problema. E isso agride muito. Esse é o problema. Porque a pessoa, a gente tem que entender que não somos nós que convencemos. É o Espírito Santo. Exatamente. E a gente não tem essa mobilidade às vezes. Verdade. E aí a gente quer enfiar a cabeça da criatura de qualquer forma, que ela está errada. Esse é o problema. Entendeu? E aí a gente não dá espaço, porque o que seria? Fundamento da fé. Se a gente olha para um familiar e fala, não, ele tem jeito, mas a gente fala para ele, e a gente fala para ele, olha, eu gosto muito de você, mas não está legal, entendeu? Eu acho que mostra para ele o que está fazendo errado, para para refletir, só reflete aí, entendeu? Não precisa falar assim, está errado, entendeu? Mas joga uma luz que a pessoa vai tratar. E às vezes o que a gente tem que fazer? Ir para casa e orar por ela. Porque a Espírito Santo vai fazer o teste. Por aí. E aí o que a gente faz? A gente quer enfiar no cabelo. Água lá abaixo. Literalmente, é desse jeito. É desse jeito. É as abordagens imaturas que causa isso, uma barreira. Exatamente, na igreja deles há 3 meses, ele pensa assim, que já Isso aí. Realmente é uma realidade, bem colocado, Débora. É uma realidade. As pessoas, por não ter maturidade, por isso que não é, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas não é correto, se você não tem conhecimento, eu acho que eu já não sei, se você não tem conhecimento, não pregue para ninguém. Se você não sabe o que você está falando, não prega, porque às vezes vai querer meter de goela abaixo ali, e a pessoa vai criar uma parede, aí quando uma pessoa que tem conhecimento vai trazer, ela já está toda na defensiva. E nesse momento não tem como aplicar. Às vezes você está falando para não pregar, não. Estou falando assim, se você tem uma pessoa que você quer ganhar ela para Jesus, dá uma introdução ali, mas não conversa. Chama alguém, fala assim, eu vou te levar para conversar com a pessoa, o meu pastor, o meu professor, alguém que eu sei que vai se dar muito bem. Tem umas pessoas que acham que sabe alguma coisa e elas gostam de dialogar, e a pessoa tem que agir de maturidade. Você, eu conheço uma pessoa que vai dar bem conversando com você que é uma pessoa instruída, que é boa com as palavras. Eu conheço uma pessoa que vocês vão falar e vão... essa situação, eu já vivi isso no meu ministério. Às vezes já fui conversar com pessoas que se intitulavam saber alguma coisa, e aí eu tenho que tentar reforçar, tentar mostrar na Bíblia, mas só que aí depois, graças a Deus, a gente vai amadurecendo e vai vendo, não é assim, não funciona assim. Não, e você quer, não, olha aqui, mostra isso aqui, mas você vai mostrar uma coisa que não tem sentido para a pessoa. Não tem. Então, na hora ali que você está meio nervoso ali, as coisas meio que sobem. E aí você vai tentar mostrar uma coisa para a pessoa, mas aquilo ali é uma regra de fé para você, é um manual de fé para você, para ele não é. E aí? Aí complica mais as coisas. Vai devagar, mas aí você insistir na oração. Preguei, falei, vai lá, visita a nossa igreja. Aí depois vai orar, Senhor, eu falei com o fulano hoje, chamei ele para vir na igreja, vai lá, incomoda ele lá, fala a mensagem, aquilo que eu falei para ele, vai lá na igreja, desperta isso lá nele agora. E aí Deus faz. Deus trabalha nessa área aí e ajuda a pessoa a ganhar a pessoa sem força, né? Porque como o profeta profetizou, né? Nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O texto de 2 Crônicas
32 e 22, parece indicar que Isaías sobreviveu o tempo de Ezequias, mas não menciona quanto tempo de vida teve depois da experiência desse rei, conforme indica 2 de Crônicas, capítulo 26 e 22. Como eu disse, ele é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 39, do 40 ao 66. A segunda parte contém lamentações e muita idolatria, e não precisa necessariamente ter ocorrido no reinado de Manassés, mas que pode ter acontecido em reinados anteriores. Quando Manassés subiu ao poder, Isaías deveria estar com 84 anos de vida, e Isaías ainda profetizou 8 anos, mas pode ter sido martirizado aos 92 anos de idade. Então, para quem não sabe, Manassés é intitulado como o pior rei de Israel, o pior rei da nação de Judá. Porém, entretanto, todavia, esse camarada tem algo que eu admiro muito nele. Tem algo que ele faz que é digno de admiração. Ele é intitulado, se você for olhar a história dele, como eu já vou falando aqui, isso aqui é um acréscimo que eu ia estar aplicando nessa aula. Ele foi um rei, ele ficou conhecido por ter sido um dos piores reis do Reino do Sul, se não o pior, né, na verdade. Aqui vale saber que na época que Manassés governou, o povo de Israel já havia sido dividido nos dois reinos, aconteceu logo após a morte do rei Salomão, a questão de Roboão e Jeroboão. Então, ele foi taxado como o pior, ou um dos piores, né? Só que no fim, o reinado de Manassés, ele recusou a ouvir as exortações do Senhor através dos profetas. Consequentemente, ele chegou até a ser deportado para a Babilônia, sob o domínio dos assírios. Mas o texto bíblico do livro de Crônicas relata que Manassés se humilhou ao Senhor, demonstrando arrependimento. Ele foi um homem que deu sequência na idolatria, fez coisas horríveis, provavelmente matou Isaías, um profeta de Deus. Só que alguns comentaristas, inclusive, duvidam, né, do caráter genuíno do arrependimento de Manassés, mas o texto bíblico registra que o rei Manassés foi restaurado por Deus, o que indica que o seu arrependimento parece ter sido genuíno. 2 de Crônicas, capítulo 33 e versículo 10. Eu vou até ler isso aqui com vocês, para vocês terem uma noção. O homem que foi taxado como o pior rei de Israel, ele faz uma coisa que é digna de admiração. O que é isso, Saul? Qual coisa que esse camarada fez que pode ser considerado, sendo que ele foi considerado o pior rei da nação? 33, versículo... Deixa eu ver aqui. O 33, versículo 10. Diz assim... Cadê o 10 aqui, ó? E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés com gancho e, amarrando-o com cadeias de bronze, levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante a Deus, o Deus de seus pais. Assim orou ele, e Deus se aplacou para com ele, ouviu-lhe a súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O homem foi um dos piores reis, foi o pior rei de Israel. O que ele fez de tão bacana? No final das contas, se arrependeu. O que é mais importante? Tem gente que começa super bem, que tem uma carreira linda, extraordinária, mas no final, fracassa. E esse camarada, ele foi o pior rei de Israel. No final da sua história, se humilhou, e ainda a gente vai topar esse cidadão lá na eternidade. Ele foi muito ruim, gente. Se olhar o contexto, se vocês for olhar a história do que esse homem fez, ele foi muito ruim. No final das contas, o que é digno de admiração? O final de sua trajetória, o final de sua carreira.
que o importante não é o começo nem o meio, mas o fim, como que tudo começa. Tem gente que começa maravilhosamente bem, mas o final é trágico. Quanta gente aí que professa a fé, mas o final é trágico. E esse camarada, filho de Ezequias, outro caso ruim que Ezequias comete é que ele mostra a casa, mostra o reino, mostra os tesouros para os espias que ali está, e ali eles crescem o olho em cima e dizem, não, é muito tesouro que tem aqui, vamos roubar isso. E aí Isaías profetiza, vai vir a dissolação sobre a sua casa. Mas depois Isaías conforta, falando, não é no seu tempo, vai ser no reinado do seu filho. E ele fica alegre. Olha a situação do homem, ele fica contente em saber que ele vai viver bem e o filho dele viveria esses transtornos. Então, da parte de Manassés, com essa crueldade, provavelmente o homem que matou Isaías, ele finalizou o seu trajeto, ele finalizou de forma boa. Dividido em duas partes, já passamos. Quando Manassés subiu ao poder, Isaías provavelmente foi martirizado aos 92 anos. Na realidade, já estava bem de idade, né, Luciano? Já tinha vivido 92 anos, viveu bem. A esposa de Isaías, tudo indica que a esposa de Isaías é chamada de profetisa, Isaías capítulo 8, isso é como Miriam, ela também recebeu o dom profético. Isso aqui joga por terra um pouco, né, que é o caso de Débora também, aqui joga um pouco por terra as situações sobre o pastoreio aí, né, essas questões aí, o ministério da mulher, né? Tem pessoas que focam muito nessa questão e tem pessoas até que condenam, tem pastores que condenam aí o ministério da mulher, mas tudo isso tem que ser levado em conta, tem que saber, conhecer o porquê. Os filhos de Isaías, seus filhos não eram considerados apenas seus, como indica seus nomes, Seá-Jabube, um resto volverá, Isaías capítulo 7, o Manassalau, Rasbaz, rápido, despojos, presa segura, capítulo 8 de Isaías. Os nomes dados aos filhos são mensagens diretas ao povo e ao mundo sobre o juízo do Senhor, mas também revela as suas mensagens de misericórdia aos eleitos. Toda vez que Deus advertia seu povo, o povo estava em rebeldia, o povo estava em pecado, Deus mostrava que ia vir a dissolação, ia vir a tribulação sobre eles, mas também ele fala, mas depois vai vir um escape, depois eu vou dar o escape para vocês. Então, as vestes de Isaías, suas vestes eram feitas de pano de saco, porque geralmente era essa a identificação do profeta. No caso de Isaías, ele teve que tirar as vestimentas de saco e profetizar nu, Isaías capítulo 20. Mas veja bem, ele incorporava a maneira de andar e de vestir, o arrependimento que o povo deveria demonstrar. Isso é respostas aí do questionário. Algumas curiosidades de Isaías ter passado 3 anos despido, 3 anos nu, nós temos que entender isso aí também, essa questão, é o que eu estou falando para vocês agora, essa questão de procurar entender o que é ser nu no contexto de Isaías. Por exemplo, não é que vocês sejam velhos, mas quem não Luciano, eu acho que já ouviu falar da nágua, que a mulher tinha sempre que vestir a roupa, mas não podia vestir sem, nágua mesmo que fala, né? Que era um vestido, né? E a pessoa que era vista só de nágua, praticamente, não é? Entende o porquê que as revelações você tem que voltar no tempo, tem que compreender? As vestes, aí ó, dando uma de novinha ali, ó, mas ela não sabe mesmo não. Você está questionando a questão da nágua? Era uma espécie de um vestido, mas era uma espécie de peças íntimas. Isso, viu? Isso aqui é cultura, minha filha.
Vem para o curso que aqui é. No caso dele, igual, quando eu disse aqui, eu achei interessante, mas nesse sentido ele falou. A aplicação. Porque aí é até crime, né? Sempre foi. E o pior, você vai achar pessoas que vai fazer aplicações que realmente eram sem roupa, sem nada. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque aqui, ó, já trata que os trajes do profeta como que era. Então, ou seja, só o fato dele não estar de traje de profeta, ali já mostra ali um desrespeito ao Senhor. Ele deixou de lado, ele largou aquilo. Então, porque as vestes de reis e sacerdotes eram coisa diferenciada. Quando você não estava trajado daquela forma, algo de errado estava acontecendo. Ou você é um rei, por que você está vestido assim? Você é um sacerdote, você não pode vestir assim. Então, quando se trata essa questão de Isaías capítulo 20, essa questão de descalço, ó, feito de pelos de animais, usando seus trajes de profeta de teus ombros, e descalça os sapatos dos teus pés. E assim fez, indo nu e descalço. Na tradução bíblica judaica se lê: vá e desamarre o pano de saco da cintura e tire a sandália dos pés. Então ele o fez, passando a andar sem roupas e descalço. Historicamente, os sacerdotes e reis e os profetas usavam trajes especiais que os identificavam o seu ofício. Você olhava para a pessoa e dizia: esse é um profeta, esse é um sacerdote, esse é um rei. Só do fato dele não estar usando os trajes adequados de profeta, então ele não dava para identificar se ele era um profeta. Então essa é a questão. Quando se trata de nu, o que nós fizemos aqui? Nós voltamos no passado. Nós entendemos o que era nu, o que era considerado uma pessoa nu. Literalmente, não precisamente a pessoa estava despida totalmente de roupa, mas do seu traje que te identificava como aquilo que ele é. A história de sua obra. À semelhança dos demais profetas, suas profecias são atemporais. Nós já aprendemos sobre isso. O que é atemporal? Que não está presa no tempo, que não é de um tempo específico. Então, elas se referem também a acontecimentos passado, presente e futuro. Então, as profecias de Isaías é um dito para a vida toda, é um dito para a eternidade. O resumo do livro. No primeiro versículo do livro Estudante tem um resumo de todo o livro e a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Esse versículo abrange todo o livro apenas aqui. Então tudo está incluso ali no primeiro versículo de Isaías 1, no início ali. Implica também que Isaías é o autor da segunda parte do livro, comumente atribuída a outro autor, isto é, os escritos do capítulo 40 ao 66. Se com esse versículo cai por terra a teoria que tenha sido outros autores, e que todo o texto ali, todo o livro de Isaías foi compilado, foi ditado pelo profeta Isaías. O historiador Flávio José, ele afirma que Ciro, 200 anos depois, teria sido induzido pelas profecias de Isaías 44, 28 e 45, quando decretou o retorno dos judeus à reconstrução do templo em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, confirma essa tese. Em seu edito, Ciro se refere às profecias da segunda parte, do que indica que teria recebido o reinado nas mãos de Jeová e a missão de reconstruir o templo. Nós vimos isso aí, que Deus usou Ciro para mandar o povo de volta às suas origens, às suas terras. A precisão das profecias de Isaías, eu já até introduzi isso aí, eu até comentei isso com vocês.
a precisão profética impressiona, como, por exemplo, a descrição imprecisa de Isaías que faz do Messias no capítulo 53, né, quando ele vai dizer do sofrimento de Cristo. Ele vai profetizar todo o detalhe ali, com muita precisão, a morte de Cristo ali na cruz, porque ele vai dizer ali, mas ele, o 53, ele foi transpassado e moído pelas nossas transgressões. Deixa eu até achar aqui que é muito forte, para vocês terem noção do quão profundo é essa profecia. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que desejasse. Ou seja, aqui você já vê que vai totalmente contra o Messias esperado, porque o Messias que os judeus ainda alguns esperam é um rei libertador, é alguém que você olha e vê, eu vejo que esse cidadão vai mudar. Então as pessoas olhando para ele, o desejo já espera coisas, já espera grandes coisas. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, ou seja, pobre, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, quando isso aconteceu, andávamos desgarrados, e quando que ele fez, ele nos direcionou, nos apontou um caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós, sobre ele, na verdade, a iniquidade que estava sobre nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Ele deu detalhe da conversa de Jesus com Pilatos. Gente, vocês têm ideia de quanto tempo isso aconteceu antes? Ele está aqui dando detalhe da conversa de Jesus com Pilatos. Pilatos está ali tentando puxar assunto com ele, e ele fez o quê? Mudo. Olha que forte isso, gente. Olha aqui, ele foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado, ou seja, na frente de Pilatos. Isaías está vendo isso aqui. Gente, isso é muito forte. Isaías está lá atrás. E Isaías era daqueles que esperavam um rei libertador, porque sempre eles esperavam um rei libertador. E aqui ele está aqui, dando detalhe. Isso aqui é detalhe. Não aconteceu dessa forma, não foi desse jeito que aconteceu. Pilatos está interrogando a Cristo, os algozes estão interrogando a Cristo, e ele fala o quê? Nada. Gente, é muito profundo isso. Isso aqui está uma lição muito forte nas nossas vidas. As pessoas estão te oprimindo, estão te esmagando, e você só espera em Deus. Detalhe. Por quê? Mais ou menos quantos anos antes? Uns 700, uma média de 600 a 700. Deus dá algo que vai ser no futuro a 700 anos depois, os detalhes. Gente, é muito forte. Ele falou de algo que só quem é temporal, só o próprio Deus que pode presenciar essas coisas. Estão lá, eu estou vendo aqui. É como se ele estivesse aqui assistindo essa aula e dando detalhe do que ia acontecer nessa aula. Assim foi a visão de Isaías. Por isso que ele é considerado um evangelho do Velho Testamento.
porque ele dá muita descrição de Cristo que nem os evangelhos dão. Ele dá tanta precisão à história de Cristo, então ele é o evangelho do Velho Testamento. Detalhe, gente, isso aqui está falando de detalhe, da conversa, do diálogo. Ele está aqui, ó, eu vou escrever tudo aqui, ó, é isso que aconteceu. É muito forte isso. A Bíblia, ela é tão poderosa que você, quando começa a ler essas coisas, começa a entender. Como é que esse camarada vai citar isso aqui 700 anos antes? 600 anos ele está citando de algo que vai acontecer. Então, por isso que muitos judeus se convertem, porque sabem que Isaías foi um profeta do Senhor. E profetizou algo, e profetizou isso que aconteceu. É muito forte, pessoal, essa questão das profecias, das revelações divinas. E assim foi, ele citou aqui todo o trajeto ali do Gólgota, todo o trajeto ali da morte de Cristo. A Bíblia, o Velho Testamento, se nós se atentarmos, ele dá detalhes minuciosos da história de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Tudo isso nós encontramos. E o próprio Isaías, na segunda parte a gente vai ver, ele dando detalhes, eu não vou falar aqui agora, porque senão eu vou estar entrando no detalhe de outra aula, ele dando detalhes do Cristo libertador, desse Cristo aqui que vem para mudar mesmo a situação agora de forma literal, porque mudar a nossa situação já mudou, e a vitória sobre o inimigo já aconteceu. O inimigo não será derrotado, tá, Débora? O inimigo ele já foi derrotado com a crucificação de Cristo. Literalmente, quando a cruz foi ficada na terra, ali literalmente foi o fim do diabo. Ali ele esmagou. Ali literalmente o menino que ia nascer, ele literalmente ali pisou na cabeça da serpente. Eu vi até uma charge uma vez que eu achei muito bacana, que era Cristo crucificado e a cruz em cima da cabeça da serpente ficada. Era bem bacana. Então literalmente era isso. Ali a serpente, a cruz em pé na cabeça da serpente e Cristo crucificado em cima. Ali, bem bacana a charge. Então foi isso que aconteceu. Não vai acontecer a derrota de Satanás, tá? Não vai acontecer, porque já aconteceu. Tem pessoas que pensam que o diabo ainda vai ser derrotado. Não, ele não vai ser derrotado. Ele já foi derrotado. Ele só vai ser jogado no lago de fogo, que está preparado para ele e os anjos dele. E tem pessoas que pensam que, a ideia que as pessoas pensam, que lá no lago de fogo, o diabo vai atormentar as pessoas. Não é também, gente. O lago de fogo é para atormentar o diabo, os seus anjos e todos que foram junto com eles para lá. Não tem essa não, que lá no inferno, o diabo fala, senta nessa cadeira de ferro aí, pegando fogo aí, que eu já vou te atender, igual alguns pastores fazem graça com isso. Não tem. Vocês lembram quando o diabo se deparava com Jesus? Já viesse nos atormentar antes do tempo? O diabo ele morre de medo, irmãos. Ele sabe que está chegando a hora. E ele sabe o que é tormento. Ele fala assim, viesse nos atormentar antes do tempo? E Jesus, cala a boca. Sai daí. Jesus nunca perdeu tempo dialogando com o diabo. Só na tentação ali que ele troca duas palavrinhas ali com o diabo ali. Mas Jesus não. E quando ele vinha em espírito, ele mesmo. Porque todas as vezes que ele estava oprimindo alguém, Jesus não dialogava com ele não. Jesus só dialogou com o diabo quando ele vinha, que ele não estava oprimindo ninguém. Isso é até forte isso, tá? Ele não estava oprimindo ninguém, que vinha o espírito do diabo mesmo ali, e veio ali, quando o Espírito de Deus levou Jesus Cristo para o deserto, que também não foi o diabo que levou Cristo para o deserto, que ele não tem essa moral, e ali ele dialogou, conversou, mas em nenhum momento que ele estava oprimindo uma vida, Jesus nunca dialogou com ele. Estão compreendendo isso? Ou seja, Deus nunca teve prazer em deixar o diabo ali mais tempo na vida de uma pessoa. Toda vez que ele via que estava na vida de alguém, expulsava logo, sai daí, vai-te embora.
Porque ele sempre deu prioridade à libertação. Foi para isso que ele veio, para libertar. Ó, isso é forte. Dá até um sermão, prepara um sermão isso aí para vocês pregar. Então, ele nunca deu ênfase quando ele estava na vida de alguém. Pode notar aí, Deus. Nunca deu ênfase. Ele sempre deu prioridade à libertação. Ele deu prioridade em te conceder liberdade, paz. Porque foi para isso que ele veio, para nos dar a liberdade, nos dar paz. E ele sempre expulsou. Então, ele nunca perdeu tempo com o inimigo. O resumo do livro, nós lemos, o historiador Flávio José, ele que teria sido induzido pelos profecias, beleza? A precisão das profecias, nós falamos aí agora. Isaías é tido também como um evangelho do Velho Testamento. Ele fala muito de Cristo, assim como os evangelhos. Sem essas precisões das profecias dos profetas, como Isaías, tudo perderia o sentido, porque nos dá esperança saber que tudo que acontece, ou seja, tudo que acontece, que aconteceu, as coisas ruins que acontecem, o que nos dá esperança é saber que Jesus vai, no fim, resgatar o seu povo. Isso, através das profecias, nós temos essa esperança. O uso do presente, do pretérito das profecias. Como já disse, as profecias de Isaías referem-se ao presente, o pretérito. Elas são atemporais, elas estão no passado, presente e futuro, e são provas incontestáveis que as profecias têm sido dadas por Deus. Então não há dúvida, quando a pessoa, até para uma pessoa que negam a divindade de Cristo, um judeu, por exemplo, se você for explicar Isaías para ele a fundo, ele vai refletir. Eu falei, mas tem a ver com aquele Cristo lá que vocês pregam, né? Então, não tem como contestar essas questões. Isaías se apressa em fornecer os detalhes minuciosos da vinda do Messias, ainda que em tempo remoto no futuro, diferente do tipo mais próximo. Ciro, a quem ele há pouco espaço, compara Isaías 45, 53. Os símbolos. Isaías usa poucos símbolos, e quando os usa, toma as coisas bem simples, como os símbolos. Faz uso também de imagens poéticas, corretas e diferentes, de Ageu e Malaquias, que profetizaram durante e depois do exílio, e que usaram imagens fortes. Isso prova que Isaías viveu muito antes do exílio, ou seja, as coisas eram bem mais simples. As visões, Isaías apresenta apenas a visão do capítulo 6, que todos vocês conhecem, né? Estando Isaías a apresentar sinais, isto é, um fato atual como garantia de um futuro distante, Deus participando das fraquezas humanas, Isaías capítulo 7 a Isaías capítulo 30. A visão de Isaías é aquela que todo mundo sabe, no ano que morreu o rei Uzias, todo mundo já sabe até de qual. Eu vi o Senhor sentado no alto sobre o trono, o seu cetro de justiça e etc. E os serafins, né? Que estava ali com 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria os pés, e com 2 fazia o quê? O rosto, 2 o rosto e 2 voavam. Isso aí. O esboço para o estudo de Isaías. Da primeira parte do livro, do capítulo de 1 ao 39, Isaías repreende o povo e lhes faz promessa de dias melhores, ou seja, vem advertendo. Uma identificação de um profeta de Deus é essa daqui, tá, irmãos? Isaías repreende o povo e lhes faz promessas de dias melhores. O falso profeta, geralmente, ele só profetiza as coisas boas e ponto. O profeta verdadeiro, o profeta da parte de Deus, ele faz a correção e mostra coisas melhores após a correção. Ou seja, se você se alinhar, se andar na linha, vai acontecer assim. Os falsos profetas diferentes só falam o que você quer ouvir, que nós queremos ouvir. Quando a gente está na reflexão, quando a gente para para poder fazer devocional, né? Não sei, eu leio às vezes um capítulo, né, que a pessoa está dando para fazer. E
Isso. E a promessa de Deus melhora. Deus, pelo menos comigo, não dessa forma até hoje. Porque, que nem no ano passado, teve a última fechamento das irmãs, né? E aí eu não tenho um minutinho. Eu contaria mais pra frente, né? E aí, o que acontece? Eu fui pra casa e eu comecei, a gente começa a perguntar a Deus determinadas coisas. E muito tempo atrás eu falava assim, nossa, meu Deus, o Senhor não aponta meus erros. Eu achava assim que Deus, quando Ele fosse me abraçar, quando Ele fosse me corrigir, seria somente um ato de amor e sabe quando a gente vai jogar a gente passa a mão na cabeça dele? Então eu achava que seria dessa forma. Só que quando a gente entende como Deus quer que nós sejamos, quando a gente faz alguma coisa errada, não é que Ele está acusando, não é que Ele está nos colocando como se fosse um tribunal, mas Ele dá aquele sopro de consciência. Isso, entende? E automaticamente você para analisar e você fala assim, né? Porque quando a gente vive com Deus, o orgulho não deve prevalecer. Porque se prevalece, a gente não consegue refletir sobre determinadas coisas. Então, essa questão de Isaías é muito que acontece assim, quando a gente tem um entendimento do que significa andar com Deus. Não é que Ele vai julgar, não é que Ele vai, de qualquer forma, falar assim, oh, você está errado, é assim, não, Ele não é assim. Ele dá aquele choque momentâneo, né, que você vai analisar e reflete sobre tudo aquilo que Ele tinha feito. Ele corrige e depois passa o bálsamo, né? É literalmente, trazendo para os nossos dias, literalmente é como criar os nossos filhos. Se você quer criar um delinquente, faça tudo o que ele pede. Utilize só a palavra sim para ele. Aí você vai criar um retardado, um delinquente literalmente, uma pessoa que só vai causar peso na sociedade e não vai contribuir com nada. Literalmente será um inútil. É quando você fala só assim. E é por isso que Deus utiliza muito não. Quer criar o seu filho da melhor forma possível? Utilize muito a palavra não para ele. Essa é a melhor maneira de você criar os seus filhos. O não é de Deus para o seu filho. Vocês são inteligentes e sabem que em algum momento você vai dizer sim, mas a maioria das vezes é não. E ele vai entender que as coisas não é do jeito que ele quer. As coisas não funcionam da hora que ele quer. Então, o não é um dito de Deus para nos ajudar a criar os nossos filhos. Você pode ver que aquele filho, que tudo que ele pede, ele consegue, ele só dá trabalho. Se beça, bate até nos pais depois. Porque você, na hora que você falar não para ele, ele vai voar em você. Crianças que já revoltam com os pais porque fala não. Aí quem está de perto, que foi criado de uma maneira um pouco diferente, o sangue ferve com a situação dessa. Não aguenta uma coisa dessa. Fica olhando assim, podia ser meu filho pelo menos 5 minutos. Dá esse desejo. Quem não já deu esse desejo de ver um filho maltratando, respondendo mal à mãe, você fala, podia ser meu, só 5 minutos. 5 minutinhos, Senhor, podia ser meu aqui, só emprestado aqui. E é dessa forma que acontece. Então, o não de Deus para a nossa vida, o não de você para os seus filhos, é o que vai deixar ele, excelente. Pai, não sei o que, não. Entende? Porque geralmente eles só vão pender para lados opostos o que deve seguir. Então, não é fácil, mas igual meu gureiro gosta do tablet, gosta de jogar, eu falo não para ele, mas ele tenta me levar na conversa, e eu vou falar, não. Depois ele faz alguns argumentos, e se eu fizer isso? Eu falo, não, tem que ser firme, tem que ser forte. Aí no final você acaba cedendo, mas tem que ser constante, tem que usar o não, tem que mostrar para eles que não é da forma que eles querem. Ainda que você vai ceder algo, você fala, meu filho, minha filha, a mamãe vai ceder aqui, mas lembre-se, é quando a mamãe quiser, quando a mamãe querer que você faz, você vai fazer, não é no seu tempo, entende? Não dá antes dele te olhar nos seus olhos e falar que entende. Você entende o que a mamãe está falando? E eu ainda costumo perguntar ao meu filho, é o que o papai falou? Ele vai e repete o que eu falei. Isso, então tá bom. Então tá avisado. E assim é Deus conosco. Deus, ele é muito misericordioso,
e para que nós não vá para o inferno, Ele nos corrige. Ele vem aqui, não, você está trilhando caminhos aí que é perdição, volta aqui, o caminho é esse. Isso é bondade do Senhor para com nós. A introdução, Judá é denunciada pela violação à aliança, no capítulo 1. Uzias é também chamado de Azarias, em 2 de Reis, capítulo 15. Disciplina e glória futuras de Judá e de Jerusalém, no capítulo 2 a 4. Bênçãos futuras de Jerusalém, no capítulo 2. Nós deparamos com a visão do reino de Cristo e a glória da igreja nos últimos tempos, com o chamamento à conversão dos gentios. Judá, disciplinado pelo Senhor, no capítulo 2 ainda. Deparamos com a destruição da idolatria e do partido do anticristo, no capítulo 2. Aqui Isaías compara Judá como uma mulher que viverá sem adorno algum, sem joias, sem reflexo, sem brilho. Uma advertência de tempos que viriam. A restauração de Sião, no capítulo 4. Nesse texto, Isaías profetiza a glória que haverá quando o povo se arrepender e voltar para o Senhor. Sempre vai ter aí a situação ruim, mas ele vai mostrar o escape. Arrependa, o segredo é se arrepender. Castigo e exílio da nação, no capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. A parábola da vinha em forma de canto ocupa 30 versículos desse capítulo. Dos versículos 1 ao 7, o estudante tem o registro da parábola e dos 8 a 30 a sua interpretação. O cântico em si ocupa 8 linhas. Esse cântico abre caminho para a parábola do juízo de Lucas capítulo 20 e verso 9, o julgamento dos lavradores maus. Então tudo tem uma comparação no Novo Testamento. O meu amado teve uma vinha no altério. Fertilíssimo no hebraico quer dizer chifre do filho do azeite, se refere ao povo de Deus. Deuteronômio capítulo 8 e Êxodo capítulo 3. As 3 plantas, Israel é comparada na Bíblia a 3 tipos de planta, cada uma com o seu significado. A figueira, que é o símbolo da nação ou privilégios nacionais, a oliveira, privilégios religiosos, e a videira, privilégios espirituais. Então, são muito usados isso aqui no Novo Testamento, por exemplo, né? Que Cristo deixa bem claro que Ele é a oliveira, né? Que é a videira verdadeira. Jamuzeiro bravo, que foi enxertado, nós é como se fosse o jamuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira, e ali deu fruto. Isso é quando Deus é nossa raiz, é o nosso centro. As 3 plantas. Aqui acontece um questionamento, porque a plantação de uva deu frutos ruins a essa indagação, por isso que ele vai relatar sobre algumas plantas aqui nesse texto. A visão de Isaías e a missão que recebe do Senhor. Esse capítulo registra a visão que Isaías teve da glória de Deus, subsequente à comissão do profeta e a destruição dos judeus. No ano que morreu o rei Uzias, deve ser tomado literalmente como o ano da sua morte física. Ali literalmente ele morreu mesmo, e não é um ato profético. Isaías ficou perturbado ao ver a glória de Deus, porque essa jorrou luz no coração do profeta, para que ele visse sua iniquidade. Ao ouvir a pergunta de Deus sobre quem estava disponível aí na árdua missão, o profeta ele vai se oferecer, ele se compromete a se oferecer, ele envia-me a mim. Ele vai se prontificar, porque ele vai ver, mas primeiro ele vai ver que ele é um pecador. Olha, pega isso aqui, eu já falei isso aqui, mas eu não me canso de dizer. Quanto mais nós reconhecemos os nossos pecados, mais nós nos aproximamos de Deus.
Por isso que Paulo disse uma coisa que uma pessoa em sã consciência jamais vai concordar com ele. Paulo vai dizer que ele é o mais miserável dos homens. Ele vai se tratar como se fosse o pior dos pecadores. Ele não fala desse jeito? Vão lá, em sã consciência, que Paulo era o pior dos pecadores? Sim ou não? Não. Paulo era melhor do que eu? Ixi, anos luzes melhor do que eu. Muito melhor do que eu. E por que ele diz que eu sou o pior dos pecadores? Porque quanto mais perto de Deus, mais reconhecemos os nossos pecados. Quanto mais reconhecemos os nossos pecados, mais perto de Deus. Quanto mais negamos nossos pecados, mais próximo do coisa ruim. Quanto mais reconhecemos os nossos pecados, mais próximo de Deus. Quanto menos reconhecemos, mais próximo do diabo. Entende? Por isso, e aqui Isaías também ele vai dizer: eu sou um homem impuro que habita no povo de impuros lábios. O que é isso? A glória de Deus que faz isso. Ele viu a glória, literalmente ele viu: não, eu não posso nem estar aqui, porque meus pecados é muito, eu sou um homem impuro e de impuros lábios. Isaías, um santo homem de Deus, um profeta. E aí você vê gente nos dias de hoje que te acha semideus, pessoas que não querem se arrepender. E Isaías vai ver aqui, ó: não, eu sou um homem impuro e habito num povo de lábios impuros. Paulo ele vai dizer: eu sou o pior dos pecadores, porque quem sente a presença de Deus, quem está diante da face de Deus, não consegue ver nada em si. Você não consegue enxergar nada em você. A única visão que você tem é para Deus, é para a glória de Deus. Então essa é a questão. Quando mais nós reconhecemos os nossos pecados, mais próximo de Deus nós chegamos. Então não é difícil ficar longe de Deus, é só nós reconhecer. E tem um detalhe, né? Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Deus não nega a sua misericórdia a ninguém. Deus é um pai que ele suporta coisa que um pai terreno não suporta. Ou seja, você erra hoje, erra amanhã, erra depois, você pede perdão e ele perdoa, como se você nunca tivesse pecado. Essa é a questão. Ele não fica depois jogando piadinha, Joelma. Ó, você fez isso. Nem igual eu vou lá, te perdoo e depois você lembra daquela vez, né? Não. Ele perdoa e ponto. Para ele você nunca pegou. Olha que lindo isso. Para Deus ali, se você está pedindo perdão, acabou, você nunca pegou. Está zero. Está limpinho, zerado. Ele não lança em rosto. Ele não joga na sua cara. Esse é o nosso Deus. É forte, não é? Agora eu vou achar aqui onde eu estava aqui agora que é luta. As profecias ocasionadas pela ameaça. Está mais para cima aqui. Eu costumo marcar aqui. Está aqui. O castigo do exílio da nação, a restauração. Judá disciplinado, as bênçãos futuras de Jerusalém, no capítulo 2, eu já estava no 4 já. O castigo e o exílio da nação. Agora cantarei ao meu Senhor, meu amado, já passei daqui. As 3 plantas, já passei. Isso. A visão de Isaías é a missão que recebeu isso aí. No ano que morreu literal, Isaías ficou perturbado ao ver a glória de Deus. Ele reconheceu que ele era um pecador. O tópico 2: profecias ocasionadas pela ameaça da Síria contra Judá. Isaías é enviado por Deus juntamente com seu filho, um resto, Volverá, que era o nome do seu filho na tradução, para avisar o rei, a casa, de que não deveria ter medo da aliança entre a Síria e Israel contra ele. Capítulo 7. Os filhos de Isaías e os filhos de Davi, capítulo 8 a capítulo 9. Rápido despojo, presa segura, era o nome de um dos filhos de Isaías, de um dos seus 2 filhos. Em um tom meio sarcástico, o profeta Isaías, ele anuncia que antes que o menino soubesse dizer papai e mamãe, a Síria, o reino mais leste, invadiria a Síria e o norte de Israel.
e viria com o impeto contra Jerusalém, depois de passar por Damasco, na Síria, veio contra Samaria. 2 de Reis, capítulo 16, 9. Aqui também é anunciado o nascimento de Jesus, é profetizado aqui também, no capítulo 9. Só para tirar um pouco, só para não confundir, e a Síria, a SS, é a antiga Mesopotâmia dos Sumérios, né, os acadianos, que a capital era Nínive. E Síria, só com esse aqui, a capital era Damasco. Então tinha a Síria e tinha Síria. E aqui é uma advertência contra Síria e Samaria. O juízo contra Israel, capítulo 9, aqui é uma profecia contra o reino do norte de Israel, que será invadido por outros reinos e entrará em guerra civil com os seus irmãos, Manassés e Judá. E não haverá escape, nem socorro, avisa o Senhor a Efraim. O império assírio e o reino davídico, a destruição da Assíria. Deus utiliza as nações para exercer seu juízo sobre a terra e muitas vezes sobre o povo de sua herança, Israel e a igreja. Assim como usou a Síria como instrumento em seu furor, fez a mesma coisa com a Babilônia, a ponto de chamar Nabucodonosor de meu servo. Jeremias capítulo 25, versículo 9. Os reis achavam que estavam conquistando as nações por sua própria força, mas o Senhor deixa bem claro que Ele é quem está por trás dos acontecimentos. Então tinha um momento que os reis, as nações que se voltavam contra Israel, eles se empolgavam, eles começavam a achar, não, que nós estamos destruindo e é assim mesmo. Aí Deus ia, ó, sossega aí, rapaz, eu que estou te dando essa moral aí, não se empolga não. Nós vamos ver um caso muito comum e conhecido, muito forte, sobre um acontecimento parecido com esse, um pouco mais na frente. O estabelecimento de Davi e seu reino, nesse capítulo, mais uma vez aparece uma profecia sobre o reino milenar de Cristo, chamando o rebento de Jessé, referindo ao rei Davi. Isso aqui trata mais do milênio, nós vamos tratar mais à frente, na próxima aula. O cântico de alegria pelo livramento, capítulo 12, esse pequeno capítulo é de apenas 6 versículos, contém um cântico de ações de graça pela obra redentora e salvadora de Cristo, do qual trata a profecia do capítulo anterior, Isaías capítulo 11 a 16, pode ser aplicada à igreja, mostrando que ela era antes e o que ela é agora. Então aqui no capítulo 6 é só apenas um cântico, no capítulo 12, com apenas 6 versículos. O juízo contra a nação, esta terceira parte abre uma visão que Isaías teve a respeito de várias nações, nos capítulos 13 ao 23. Cada nação que oprimiu e oprimirá Israel nos anos futuros, recebe condenação da parte de Deus. A punição contra a Babilônia no capítulo 13, contra a Filistia no capítulo 14, contra Moabe no capítulo 15, contra a Síria no capítulo 17, contra a Etiópia no capítulo 18, contra o Egito e a Etiópia no capítulo 19, contra a Babilônia no capítulo 21, contra Edom no capítulo 21, contra a Arábia no capítulo 21, e contra o Vale de Visão em Jerusalém no capítulo 22, e contra Tiro no capítulo 23. O juízo e promessa do reino do Senhor vai do capítulo 24 ao capítulo 27. Lembrando que nós estamos numa introdução a Isaías, por isso nós fazemos muita menção dos capítulos nessa primeira parte. Após tratar do juízo contra as nações, nesse capítulo, agora Isaías trata do juízo universal de Deus sobre a terra e falará das promessas de livramentos e cuidados do Senhor para o seu povo. Sempre ele deixa bem claro os cuidados que Deus tem com o seu povo.
Castigos universais pelo pecado universal, capítulo 24, olha só. Esse capítulo contém uma profecia das calamidades que haverão de vir sobre toda a face da terra, atingindo todos os habitantes devido ao seu pecado. Fala também da prevenção e de um remanescente na visão do juízo de Deus sobre todos os reis da terra e da manifestação de Cristo em toda a sua majestade. Um resumo geral, no capítulo 24, de todo o trajeto que acontecerá na manifestação de Cristo. O louvor pelos cuidados do Senhor, no capítulo 26. Os inimigos de Israel são castigados e o restante de Israel são restaurados, no capítulo 27. Aí no tópico 5, 6 ais e 5 contra os infiéis de Israel e 5 contra a Síria, no capítulo 28 ao 33. No 28, abre um ai contra Efraim. Ele também é citado por Paulo no capítulo 14, 20 e 21. Um ai na cidade de Davi, de Jerusalém, no capítulo 29. Jesus também cita em Mateus capítulo 15, versículo 8. E de quem depende os pactos dos estrangeiros. Um ai da nação obstinada, no capítulo 30. Um ai a quem depende do Egito, no capítulo 31, e outro ai do destruidor, mas bênção para o povo de Deus, no capítulo 33. Mais profecias de juízo e promessas, no capítulo 34 ao 35. O capítulo é uma profecia da destruição de todas as nações do mundo, que se opõem ao cristianismo e que sabe a destruição de Roma. Quem sabe talvez não seja aí a destruição de Roma, representada pela Idumeia, e já o capítulo 35 traz como tônica a beleza de Sião no futuro, figura da igreja e das bênçãos que haverá em Cristo Jesus. Aqui já está relatando aqui, quando se trata de Sião, um cântico de júbilo. Aqui já está se falando aqui do milênio. Então aqui já vai caminhando aqui para a segunda parte, que é uma parte de restauração, que seria meio que um apocalipse, umas visões proféticas sobre o futuro, na questão do livro de Isaías. Jerusalém é preservada da ameaça da Síria, por isso que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Deus nos livrará da ira futura que há de vir sobre a terra, que vai vir uma ira sobre a terra. E como guardaste a minha paciência, eu também te guardarei nos dias da tribulação. Depois Paulo também escreve que vai haver uma tão grande tribulação que, se os tempos não fossem resumidos, não fosse reduzido, ninguém suportaria. Uma tão grande tribulação. Mais profecias. Jerusalém é preservada, elas ameaçam, capítulo 36 a 37. Rabzaque afronta, essa aqui é uma das partes muito interessantes de Isaías, tá? Rabzaque afronta a Ezequias e ao Senhor, embaixador assírio. Isso é a Rabzaque. Quem é o Deus de vocês para que livre vocês das minhas mãos? Olha a audácia, sendo que Deus tinha dado essa moral para ele sair conquistando tudo, a Síria. E aí, ele, quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos? E o pior, que o idioma deles era o aramaico, né? E aí Ezequias ainda vai pedir para ele assim, fala em aramaico que eu consigo te entender, porque Ezequias não queria que o povo judeu ouvisse as afrontas que o homem estava fazendo, que Rabzaque estava fazendo. Só que ele é tão audacioso que ele fala em judaico. Ele utiliza o idioma judeu para falar para todos ouvir, porque vocês sabem que dependendo de quem estiver falando e quem falar, amedronta todo mundo entra em desespero. Aí Ezequiel fala, não, fala em aramaico. Ele fala em judeu e fala, e quem é vocês, quem é o Deus de vocês para levar vocês das minhas mãos? Lembra o que eu fiz com a nação tal, com o povo tal? Eu passei e o Deus deles não livrou eles de mim. E a mesma coisa eu vou fazer com vocês.
A pessoa quer ser ruim, quer não valer nada, quer não prestar, beleza. Mas a partir do momento que confronta Deus, que afronta Deus, Deus não tem que provar nada para ninguém. Mas aí é o mal por si só, né? Uma coisa muito comum, por exemplo, não estou dizendo que foi por causa disso, mas depois que eles fizeram uma peça lá no carnaval, uma simbologia do diabo arrastando Cristo ali, né? Vocês viram a desgraça que foi depois disso? Os negócios só desandou. As pessoas não conseguem associar nada a isso, mas nada fica impune. Então, não estou dizendo aqui que isso foi por causa disso, mas é inevitável afrontar Deus. Ele não está nem aí, ele pode afrontar, só que é a lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe. Se você planta vento, vai colher tempestade. Quem planta vento vai colher tempestade, não tem jeito. Então, essas afrontas, essas coisas que as pessoas fazem, então tem que tomar muito cuidado. Aí ele, cheio de moral, quem é o Deus de vocês? A Isaías é chamado pelo rei Ezequias e o conforta. Isaías dá umas palavras para ele: pode ficar em paz, rapaz, não desespera não. Deus faz ele ouvir um rumor, né? Rabsaque, ele ouve um rumor sobre o rei do Egito que estava vindo ao encontro dele, e aí ele volta para suas terras. E aí depois, isso pós a profecia de Isaías a Ezequias, fala: se acalma, sossega. A destruição dos exércitos assírios, capítulo 37, 36 e 38, Segundo de Reis, isso está registrado também em Segundo de Reis, capítulo 9, versículo 35 a 37, e Segundo de Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Tudo isso você vai achar esse mesmo registro, que um anjo do Senhor, naquela noite, foi até o arraial dos assírios e matou 185 mil soldados assírios. Um anjo do Senhor. Essa passagem você vai encontrar em capítulo 37 de Isaías, 36 e 38, Segunda Crônicas, capítulo 32. Isso. Segunda Reis 19, 30, isso. Em 3 lugares você vai encontrar um anjo do Senhor. Quando eles vão prender Jesus, um anjo do Senhor. Quando eles vão prender Jesus, que Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco, que era o quê? Era um servo do sumo sacerdote. Todo mundo fala soldado, a galera fala soldado mesmo, mas quem é aluno desse curso aqui não fala isso, não. Ele era um servo do sumo sacerdote. E para ser sacerdote não poderia ter nenhum defeito. E o que Pedro faz? Corta a orelha. Então aquele homem já tinha defeito. E Deus, por compaixão, falou assim: não, você deseja ser sacerdote, então eu vou colocar sua orelha no lugar, você vai continuar, você vai realizar seu desejo, que é ser um sacerdote. E o que Deus fala? O que Jesus Cristo fala para Pedro? Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Se eu quisesse, Pedro, eu pediria a meu pai agora, e ele enviaria 6 legiões de anjos para me defender. Um soldado assírio matou 180, ou um anjo do Senhor matou. E agora Jesus está falando de anjos de guerra, não está falando de anjos mensageiros, igual o Gabriel, que vai lá, não, está falando de anjos de guerra. E o que foi lá no Assírio era um anjo de quê? Guerra. Se eu quisesse, Pedro, olha que lindo isso. Se eu quisesse, eu pediria o meu pai agora, ele mandaria legiões. E uma legião é composta de entre 6 a 12 mil anjos. Essa média vai variar muito, né? De qual exército, qual país. Então ela varia entre 6 a 12 mil anjos. Então se eu quisesse, Pedro, olha só, se eu quisesse, eu pedia ao meu pai agora, ele enviava
não só não, que mata 185 mil. Ele enviaria 6 legiões, várias legiões de anjos para me socorrer. Se eu quisesse. E se eu quisesse também, é que eu não quis prolongar, mas se fosse esse o objetivo, meus inimigos também já estariam todos derrotados, Pedro. Sossegam, se acalme. Não é dessa forma que eu vim para vencer, não. Essa forma que você está esperando que eu vença aí, ela vai acontecer posteriormente. Depois que eu vim, aí sim, Pedro. Aí eu vou tirar minha espada. Mas é eu que vou tirar a espada. Você pode ficar sossegado. É muito forte, não é? E aí, 185 mil soldados. Já Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele entrou no templo do seu Deus para adorar em Nínive. E o mesmo Deus a qual ameaçou o Deus de Israel. E naquele lugar, ele foi morto pelos seus 2 filhos. E ali foi a queda de quem afrontou o povo de Deus. O Senhor prolonga a vida de Ezequias, vocês conhecem muito bem, no capítulo 38. Nesse capítulo relata a enfermidade de Ezequias e sua cura, seu cântico de ações de graça. A enfermidade mortal abriu caminho para que Isaías ali recomendasse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Um texto de 2 de Reis afirma que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, 2 Reis capítulo 20, ele recebeu a ordem de voltar para dizer ao rei que Deus ouviu sua oração. Olha que oração rápida. Antes de Isaías sair totalmente, ele acredita ali, talvez ali até no palácio, ele vira para a parede e ora. E aí vem Isaías. Isaías acabou de profetizar, pois sua casa de ordem que morrerá e não viverá. Aí quando pensa que não, o homem bate na porta de novo, vem. Deus ouviu sua oração e vai acrescentar mais 15 anos de sua vida. O homem estava bem em oração, né? Mas também ele vai falar: Senhor, tu sabe que eu tenho andado na tua presença. Irmãos, olha só, nós não devemos afrontar Deus. Nós temos que ter total respeito quando orar com Deus, mas Deus gosta de desafio. Deus gosta de pessoas ousadas. Isso aqui foi uma oração ousada. Senhor, tu sabe, Senhor, estou dizendo que eu mereço não, mas tu sabe que eu tenho andado na tua presença. Não foi essa a oração? Tu sabe que eu tenho andado na tua presença. Aí Deus, conjecturando, tá bom, Ezequias, tá bom. Mas ele não respondeu. Ô Isaías, volta lá. O Ezequias orou aqui, e ele foi tão bem na oração aqui, que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida dele. Aí vem Isaías: o Senhor vai acrescentar aí mais 15 anos de sua vida aí. E aí ele conseguiu. O sol retrocede. Aqui nós vemos um agir de Deus tremendo aqui, Isaías propõe a Ezequias a escolher se queria que o relógio avançasse ou retrocedesse. Ezequias respondeu: era melhor retroceder, porque avançar é fácil. Isaías orou e o sol declinou 10 graus, conforme o cientista, isso é 40 minutos. E já foi comprovado isso, essa declinação do sol, cientificamente. Olha o que Ezequias falou: não, adiantar o tempo é mais fácil, eu quero é que volte. Tenta dificultar as coisas, não, até porque ele sabe que ele servia, não, já que para fazer uma coisa sobrenatural, então vou voltar no tempo. E aí houve aqui a volta no tempo, dessa volta no tempo aqui que o sol declinou aqui 40 minutos, 10 graus aqui. A medicina e o poder de Deus, né, no capítulo 38, pode-se ler que Isaías usou a medicina, um emplastro de pasta de figo, sobre a úlcera ou a ferida que levaria Ezequias à morte. Então ele estava com uma ferida, o que ia causar sua morte, mas com a ajuda da medicina aí, ele foi restaurado e viveu mais 15 anos. O cântico de Ezequias, no capítulo 38, versículo 9 ao 20. O predito, o exílio da Babilônia, a embaixada da Babilônia e a profecia do exílio de Jerusalém, no capítulo 39. Ezequias pecou ao mostrar seus tesouros, porque abriu os olhos dos embaixadores para as riquezas
que a Babilônia poderia tomar em Israel. O profeta Isaías aproveitou para vaticinar, ou seja, enfatizar que chegaria o dia em que toda a riqueza de Jerusalém seria levada para a terra da Babilônia. Isso porque ele mostrou que não devia ver. Essa questão de mostrar, ela é muito interessante e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem coisas que não é para os outros saber. Tem coisas que as pessoas vão ver, quando elas veem, já está enraizado, não tem mais vento que lhe derruba. Então, tem projeto seu que não precisa as pessoas saber. Fala com Deus, enraiza ele, faça ele dar certo, e depois as pessoas vão ver os frutos, vão ver os resultados. Que nem uma frase que eu até postei recentemente: o que o diabo não vê, ele não pode destruir. Se ele não está vendo, não vai destruir. E não vem com essa aqui que eu sou crente, que eu estou firmado em Jesus e que o olho grande, que não. O destruidor, ele não te vê enquanto você não faz nada. Enquanto você não faz algo em especial, ou na vida secular para Deus, ele não está nem aí para você. Mas a partir do momento que você começa a fazer algo, você é alvo. E quando nós somos alvo, nós somos atingidos, querendo ou não, algumas faíscas, a fagulha acaba nos acertando. E isso às vezes tenta nos parar. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós mostramos para as pessoas, quem nós levamos em nossa casa. Isso é muito forte. Quem que você leva na sua casa? Para de levar qualquer tipo de pessoa, para de levar as pessoas para entrar no seu quarto. Não, evita, leva pessoas que você sabe que é pessoas de Deus, que é pessoas que vai somar, que é pessoas que vão orar com você. Agora tem pessoas que está toda oprimida, e você fica levando para dentro da sua casa. E Ezequias, ele levou esse povo, ele estava em paz, ele levou esses embaixadores para dentro do palácio. Quando viu as riquezas, cresceu os olhos, e aí foram trabalhar para roubar, e isso vinha acontecer. Porém, Isaías vai profetizar que a ruína ia chegar. Encerrando essa lição, ele diz que isso aconteceria, mas que não aconteceria nos dias de Ezequias. E o infeliz ainda fica alegre. Então tá bom, então, se é nos meus dias, Isaías vai dizer que era nos tempos do seu filho, Manassés. E ele fica contente. Diferente de Davi, quando Deus falou para Davi, que nunca afastaria ali, enquanto os filhos, seus descendentes tivessem comunhão comigo, nunca apartaria eles do reinado ali. Ele vai se maravilhar, eu vou morrer em paz. Davi vai falar, eu vou morrer em paz, porque Deus teve misericórdia e prometeu cuidar da minha geração, dos meus filhos. Uma diferença de postura, né? Uma diferença aqui. Agora aqui Davi já está transformado, aqui ele já preocupa com a família, que antes ele não se preocupava. E aqui ele já tem todo esse cuidado para usar de exemplo. Aí veio Manassés, e aconteceu o que eu já expliquei para vocês no decorrer da aula. E chegamos ao fim da primeira parte do livro de Isaías. Na próxima aula, nós estaremos estudando do capítulo 40 ao 66. Vamos ler o nosso questionário e assim oramos e concluímos esse curso. Se alguém tiver uma pergunta, esse é o momento. Se alguém tiver um questionamento, esse é o momento. Faça e nós vamos tentar responder. Não precisa ser todo mundo de vez, pode ser um de cada vez. Quer perguntar? Quer falar, João? Não quer falar, Débora? Não, deixa a Débora por último. Fala, Luciano. Thaís. Você, Débora? Então tá bom. Semana que vem eu vou fazer uma força, eu vou olhar minha agenda lá, se eu não vou estar de escala de trabalho. Vou fazer uma força para mim estar aqui. Vamos fazer uma força, nós trazer um cafezinho. Porque o horário de nossa aula é 21h30 que finaliza, né? Mas como essa é uma aula curta, deu para aplicar, vocês participaram um pouco, quem participou um pouco mais foi a Débora, vocês caçam o jeito de participar. Um bolo não, né? O pão da Joelma também é bom, tá, gente? É R$12, já até encomendei um, para quando fazer um lá, fazer um para mim.
Mas o daqui ela não vai cobrar não. Mas na próxima a gente vamos dar um jeito em alguma coisa, nossas aulas ficarem melhores. Vamos ler o questionário? Alguém lê e cada um lê uma aí, tá bom? Vamos lá. Isaías vai apresentar